A paz de Alxa a todos os meus irmãos. Sou a irmã Angélica. Vou ministrar um estudo aqui, irmãos, para a edificação da igreja, sobre 9 dons do Espírito Santo. Isso está registrado em 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Ial diz, Ialche é anátema. E ninguém pode dizer, Ialche é o Mestre, senão pelo Espírito de Ial. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Ial é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Altíssimo que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um o Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer. Dom da sabedoria. O dom da sabedoria, ou palavra de sabedoria, nos revela o diagnóstico, a causa, a raiz do problema, uma situação ou um fato. Este dom segue o dom da ciência. Ele nos revela o tratamento, como agir a partir do que nos foi revelado pelo dom de ciência. Pela palavra de ciência, o Altíssimo revela a raiz de algo que passa ou que se passou. Pela palavra de sabedoria, o Altíssimo nos revela como agir, como pôr em prática a palavra de ciência, como proceder. Pode se manifestar por meio de uma palavra oral, por uma palavra escrita, por visão, ou por uma sensação, emoção ou sonho. O dom da sabedoria é um dom do Espírito de Ial, dom gratuito de Ial, que dá a graça ao homem. Inspira o homem a saber como deve ser o seu comportamento em cada situação e cada vez que tem que resolver um fato ou um problema. Inspira o homem como agir e falar inteligentemente situações concretas da sua vida ou da sua comunidade, levando-o a decidir acertadamente e de acordo com a vontade do Altíssimo, no dia a dia, no casamento, no trabalho, na educação dos filhos, nos relacionamentos com os irmãos, na fé. É uma orientação do Altíssimo sobre como se viver baseado no Evangelho. E em Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 30, fala de um jovem rico. Vamos ler? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Alxa lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Ial. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e tua mãe. E disse ele, Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Ialcha ouviu isso, disse-lhe, Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparta-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Ialcha que ele ficara muito triste, disse, Quão dificilmente entrarão no reino de Ial os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Ial. E os que ouviram isso, disseram logo, Quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu, As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Ial. E disse Pedro, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, Na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Ial, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida, e na idade vindoura, a vida eterna. Aleluia.
Aqui vemos nessa passagem uma situação em qual o rapaz tinha uma decisão. Ele poderia continuar com sua riqueza mundana e ter várias facilidades, né, do que o dinheiro traz neste mundo, e poderia ter deixado tudo isso, que é momentâneo, escolhido o reino de Yah. Então ele não agiu com sabedoria divina e espiritual que veio de Yah. Ele preferiu as coisas do mundo, as riquezas. O dom de sabedoria também nos ajuda a ensinar ou explicar as verdades do Evangelho. Portanto, a palavra de sabedoria é uma palavra ou uma atitude, uma ação que faz com que os acontecimentos passem a decorrer segundo a vontade de Yah, ou ainda que as pessoas percebam a verdade que antes não conheciam. Há algumas passagens que falam da sabedoria. Em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao 28, fala assim: a palavra de sabedoria do rei Salomão. Cortai pelo meio o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Fez que a verdadeira mãe renunciasse ao seu filho, pois não queria vê-lo morto, e assim foi descoberta a verdade e a justiça. Vemos outro exemplo de sabedoria na passagem que está em Mateus, no capítulo 22, do versículo 15 ao 22. Dai a César o que é de César, e a Yah o que é de Yah. Yaush encontrava-se em uma situação embaraçosa, pois se dissesse que não pagassem o imposto a César, seria tido como traidor dos Yaldins. Se dissesse que não pagasse, seria tido como insuflador do povo contra os romanos. Seria preso em ambos os casos. O poder do Espírito Santo, pela palavra de sabedoria, livrou Yaush da prisão e calou a boca dos inimigos, pois ele não poderia falar que não pagasse o tributo, porque estava debaixo das leis, e não poderia falar que pagasse também, porque ele estaria defendendo os romanos e rejeitando os judeus de certa forma, assim como os fariseus queriam fazer, né, deixar ele mal. Mas Yah o orientou com o espírito de sabedoria e ele usou as palavras corretas. Aleluia. A palavra da sabedoria conduz o procedimento do homem em cada situação. É um dom de orientação. Através dela, descobrimos o plano do Altíssimo para a nossa vida, para a vida de uma outra pessoa. Vamos ver em algumas passagens sobre o dom da sabedoria. Em Provérbios 4, versículo 7, fala assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Em Provérbios 3, versículo 13, fala assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que o adquire conhecimento. Em Provérbios 3, versículo 7, fala: não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme a Yah e aparta-te do mal. Em Provérbios 16, versículo 16, diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E em Provérbios 19, versículo 20, fala assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Aleluia. Vamos ver outros versículos sobre provérbio, ou sobre sabedoria. Eclesiastes 7, versículo 12. Eclesiastes 2, versículo 26. Eclesiastes 9, versículo 10. Em Hebreus 12, do versículo 5 ao 6. Em Salmos 111, versículo 10. Em Colossenses 3, versículo 16. Em Colossenses 4, versículo 5. Em Colossenses 2, versículo do 2 ao 3, e em 1 Coríntios 1, do versículo 21. A sabedoria vem de Yah. Nenhuma sabedoria humana pode se comparar à sabedoria de Yah. E a sabedoria que vem do Altíssimo confunde a sabedoria humana. Então, sejamos sábios, humildes, porque Yah rejeita os de coração orgulhoso e altivo. Busquemos cada vez mais estar na presença de Yah e conhecer a sua vontade, conhecer o verdadeiro puro evangelho e obter a sabedoria que vem de Yah. Assim seja, que Yah abençoe a todos. Paz de Yah.